E nós, nessa noite, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, estamos aqui para proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas, capítulo 6, no verso 12. A partir do verso 12, do 12 ao 16. Lucas, capítulo 6, vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor Jesus. Lucas, de número 6. Amém ou não amém? Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Eu estarei lendo, irmãos, e peço aos irmãos que me acompanhem por gentileza. Eu vou estar lendo na versão diferente. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Oremos mais uma vez. Deus Santo e Poderoso, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, Pai. O Senhor deu-nos mais uma vez a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, reunidos como igreja, Deus, como irmãos, como família, para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Que o nosso culto a Deus chegue ao seu trono de graça e de glória como cheiro suave. Em resposta, nessa hora, o Senhor derrame da sua palavra sobre nós. Pois sei, ó Deus, que em mim não há palavra que trarão vida ao coração dos meus irmãos, ó Deus, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. É no nome de Jesus que oramos, suplicamos, porque necessitamos de ouvir a Tua voz. Amém e amém. Poderia sentar. Irmãos, dando continuidade à série, aos sermões expostos no Evangelho de Lucas sobre a oração no ministério de Jesus, nós já chegamos mais uma vez a um episódio. E esse episódio é interessantíssimo quando nós mergulhamos no texto e podemos enxergar e observar aquilo que acontece e aquilo que a palavra nos revela através do nome desses homens, da história desses homens, da vida desses homens que Jesus escolheu. Mas é bem certo que, como nós bem sabemos, queremos destacar a oração no ministério de Jesus. E nós vamos perceber que na escolha desses 12 apóstolos, Jesus está orando. Bom, nesse episódio, podemos então observar a escolha dos 12. No versículo 14 a 16, então, temos essa lista. Simão, Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, irmãos, Filipe e Bartolomeu. Acredita-se também que Bartolomeu seja o Natanael de Mateus. Mateus Levi, o publicano, é a mesma pessoa. Tomé, Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tadeu, e Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Provavelmente todo mundo conhece, o mais conhecido aqui é Judas Iscariotes. Todo mundo conhece esse homem que veio a se tornar o traidor.
Mas o versículo 13, nós queremos destacar algumas informações. E a primeira informação, para a gente não perder muito tempo, é que naqueles dias, versículo 13, Jesus saiu para o monte. Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Isso daqui, eu quero destacar algumas informações a partir desse versículo que são interessantíssimas. Jesus não era seguido de perto, a primeira informação é que Jesus não era seguido de perto somente pelos 12 discípulos. Alguns crentes ainda acreditam que existia só os 12, mas essa não é uma verdade. Jesus tinha muito mais discípulos e nós podemos observar isso quando lemos Lucas 10, de 1 a 12, quando Jesus envia os 70 em dupla. E João capítulo 6, 66, quando Jesus faz o discurso em que ele é o pão da vida, o pão que desce do céu. E então alguns discípulos falam para Jesus, dura esse discurso, e alguns desses discípulos abandonam Jesus. E alguns, assim como os 12, permanecem. Então Jesus tinha muitos discípulos que estavam andando com ele, que estavam acompanhando ele, que estavam o acompanhando de perto, que seguiam os seus caminhos, que estavam aprendendo, ouvindo os seus discursos e os seus ensinamentos. Então, nesse momento aqui, na escolha dos 12, Jesus chama os seus discípulos, todos aqueles que o acompanhavam, todos aqueles que estavam junto com ele na caminhada, seguindo, pregando, ensinando, fazendo milagres, expulsando demônios. Só que Jesus chama a si os seus discípulos e dentre esses discípulos que acompanhavam Jesus, escolhe 12 dentre eles. Um ponto que também gostaria de destacar é a verdade micro nesse texto. A verdade micro nesse texto, amados irmãos, é que Deus escolhe alguns para determinados ofícios no corpo de Cristo. Se você for comigo em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 11, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A verdade micro do texto é que Deus escolhe, separa alguns dos seus servos, alguns dos seus filhos, para determinados ofícios no corpo de Cristo, para conduzir a igreja de Deus, o corpo de Cristo, de forma que ele seja edificado, consolidado, formatado, protegido, guardado, fortalecido, encorajado, exortado, para que nós possamos crescer e amadurecer e não ser levado por qualquer vento de doutrina. É por isso que devemos valorizar, como ensina já a palavra, aos nossos líderes e pastores que se esmeram na pregação da palavra, na pregação do ensino, no ensino da palavra de Deus. Porque é isso que vai nos fazer amadurecer e crescer e nos fortalecer diante desses ventos de doutrina que nós
ouvimos por aí. Mas, amados irmãos, há a verdade macro desse texto. E a verdade macro, ou a mais abrangente desse texto, é que ela nos aponta para a gloriosa soberania de Deus, que junta as pessoas diferentes, com personalidades diferentes, jeitos e formas diferentes, mas todas com algo em comum. E o que é? Todas são pecadoras. Mas Deus, com a sua gloriosa soberania, amados irmãos, junta essas pessoas, escolhe essas pessoas, junta essas pessoas para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito ou beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E o outro texto tem muito mais, mas eu destaco esses dois, para ficar bem claro. João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. A verdade macro desse texto, amados irmãos, é a soberania gloriosa de Deus na eleição incondicional. Deus nos escolheu, e Deus nos escolheu a despeito dos nossos méritos ou deméritos. Deus nos escolheu e nos predestinou para louvor da sua glória antes da fundação do mundo. Porque se dependesse de nós escolher a Deus, nós não escolheríamos. E João deixou isso bem claro ao registrar as palavras de vocês. Não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Deus, amados irmãos, nos escolheu e escolheu pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com jeitos e formas diferentes, mas todas com algo em comum: pecadoras. A olharmos para a dinâmica da igreja, e isso é a beleza da igreja, amados irmãos, é realmente observar que Deus junta pessoas que não tem nada a ver. Gente que gosta de falar, e gente que tem uma dificuldade em falar, só fazer o teste do microfone, pastor. Tem gente que quando coloca a mão nisso aqui, o microfone quase quebra. Mas tem gente que tem uma facilidade. Tem gente que tem habilidades manuais, e tem gente que eu sou um desastre, irmãos. Mas tem um irmão que mete a mão e faz a coisa, quebra, e Leandro está aí, faz as coisas, e irmãos, eu tenho uma dificuldade absurda. Tem irmãos que sabem lidar com determinados departamentos com maior facilidade com outros. Tem irmãos dentro da igreja que são mais pavio curto. Tem irmão que é esquentado. Tem irmãos que tudo tá. O mundo está caindo e está tudo certo. O tsunami está vindo aqui na água fria. O irmão está assoviando. Pessoas diferentes, jeitos diferentes, e Deus junta todo mundo. E você acha que isso tem um mérito em você? Só Deus, irmãos, para fazer essas coisas. E Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, nos elegeu e nos colocou e nos inseriu no corpo de Cristo, no seu povo, na sua igreja.
para louvor da sua glória. E é nessa hora, irmãos, que nós devemos nos lançar diante de Deus e render graças ao Senhor e glorificar ao seu nome e render glórias e aleluias ao nosso Deus, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos elegeu, porque Ele nos atraiu. E essa verdade é gloriosa. E nós podemos observar isso na vida desses apóstolos, na história desses apóstolos. Porque quando nós olhamos para os apóstolos, nós olhamos para Simão Pedro, irmãos. E a maioria de nós conhece um pouquinho da história de Pedro. Pedro, irmãos, como já ensinou o pastor Davi Marcos, Pedro, ele falava antes mesmo do cérebro dele processar. Era precipitado. Era afoito, irmãos. Era aquele tipo, né? Eu lembro desse episódio, foi muito engraçado. Bateu, levou. Não tinha conversa com Pedro. Pedro queria ser o primeiro em tudo. Nós temos Tiago e João, Boanerges, ou filho do trovão, no episódio dos samaritanos. Jesus, e aí? Podemos orar para cair fogo do céu? Matar todo mundo? Tiago e João, irmãos. Nós temos Tomé, só acredita vendo, duvida de tudo. Nós temos Filipe, que tem que fazer cálculos. A gente não tem dinheiro para bancar pão para todo mundo, não, Senhor. Nós temos Mateus Levi, o publicano. E o publicano era o odiado pelo povo de Israel, porque ele usufruía dos benefícios de ser cobrador de impostos e, por meio da corrupção, ele enriquecia, roubava do seu próprio povo. Ele nem era considerado israelita pelos seus. Nós temos Simão Zelote, e os zelotes eram os nacionalistas, eram aqueles que odiavam o Império Romano. E estavam preparados para pegarem armas e guerrear, para libertar o povo de Israel das garras do Império Romano. Nós temos outros aqui, como Judas, filho de Tiago, ou Tiago, filho de Alfeu, que só tem aqui a referência deles. A Bíblia não fala mais nada sobre eles. E nós temos Judas Iscariotes. E esse aqui dispensa comentários. Mas é esses homens que Deus escolheu como apóstolos. Isso daqui, irmãos, mostra a grandiosidade, a beleza do poder de Deus, da soberania de Deus. Isso também é para mostrar, amados irmãos, que nós não somos merecedores da graça de Deus, mas Deus ainda assim nos chamou, nos escolheu, nos predestinou, nos atraiu, nos amou. E Ele está trabalhando em nós, porque a partir de Atos, nós podemos observar o que Deus fez através da vida desses homens. Mas outro sim, amados irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo 12. E o versículo 12 de Lucas é o que nós gostaríamos de chamar a atenção e dar ênfase nessa noite, por conta do que nós temos falado aqui nesse tempo, na oração, no ministério de Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou
para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. É necessário também comentar, amados irmãos, esse trecho. Jesus se retirou para o monte, que é o local. E segundo Marcos 1,45, como a gente já citou na quarta-feira passada, se não me engano, após a cura do leproso, Jesus e o leproso, ao desobedecer ao que Jesus mandou para ele, apresentar-se ao sacerdote e não contar para ninguém, o sacerdote desobedeceu Jesus. E Marcos 1,45 revela que por conta dessa desobediência, Jesus não podia mais entrar publicamente nas cidades, no vilarejo. E nos vilarejos ele tinha que ficar afastado, em lugares ermos. E ainda assim as pessoas corriam até Jesus. Porque, como nós falamos, Jesus passou a ser conhecido não só como aquele que expulsa demônios, mas aquele que cura doenças. E como, naquela época, só de maneira extraordinária, as pessoas podiam ser libertas dessas coisas assim, as pessoas então ficaram enlouquecidas. As multidões ficaram enlouquecidas. Tem um homem que expulsa demônios, vamos atrás dele. Tem um homem que cura doenças, vamos atrás dele. As multidões ficaram enlouquecidas e Jesus então já não podia mais entrar publicamente nas cidades, porque muitos naquelas multidões buscavam Jesus somente pelos seus interesses. Buscavam Jesus pelos motivos errados. Jesus então diz aqui no texto que ele se retira para o monte a fim de orar. As multidões não davam sossego a Jesus. E podemos perceber que ele não abria mão da sua vida de oração. E por isso buscava lugares afastados para orar. E o que eu quero comentar porque acredito que é muito necessário para os irmãos, para as nossas vidas, é que quando fala que Jesus se retirou para o monte, não é que o monte é um lugar super especial, irmãos. As pessoas hoje, ou alguns evangélicos, estão espiritualizando o monte. O monte hoje se tornou um lugar especialíssimo, em que as pessoas veem fogo, em que as pessoas veem as plantas pegando fogo. Parece que na cabeça de muitos evangélicos o monte, as pessoas estão mais próximas de Jesus. Parece que em alguns lugares, ou chamado um monte, é como se a gente estivesse mais próximo de Jesus. É como se aquele lugar, Jesus pudesse nos ver melhor, ou algo nesse sentido. As pessoas estão colocando um misticismo no chamado monte. Há pouco tempo atrás eu abri o Facebook tem de tudo, inclusive essas bobagens evangélicas. E aí, uma fogueira, irmão, uma fogueira absurda. E aí aquele monte de homem, aquele monte de gente e falando um monte de coisa que ninguém entende. E aí falando aquela coisa, e nós estamos aqui no monte, orando pelos pedidos e não sei o que lá, e Deus vai te dar vitória, e Deus vai não sei o que lá, porque é um monte de não sei... Não há, amados irmãos, nenhuma evidência bíblica que o monte seja um lugar em que Deus vai te ouvir melhor, em que você vai estar mais perto de Deus, em que o monte é um lugar mais especial. Não, definitivamente não. Mas o que Deus nos ensina, amados irmãos, é aquilo que Ele mesmo ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você orar, vai para o seu quarto,
feche a porta, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. O monte não é diferente do quarto da sua casa. O monte não é diferente de quando você está sozinho, fazendo a cerca, roçando o pasto, tirando leite, lavando a sua louça. Deus nos vê. Deus está próximo de nós e perto de nós quando nós o buscamos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos entendessem é desmistificar essas coisas. Tem esse negócio de monte, o lugar mais especial, a oração do monte, o óleo que foi consagrado no monte. Não tem isso. Precisamos parar com essas bobagens. Precisamos buscar verdadeiramente a Deus em oração. Muitos dos crentes acreditam nessas bobagens porque têm preguiça de buscar Deus em oração. Muitos cristãos acreditam nessas bobagens, acreditam que irmãos, homens e mulheres têm a oração mais forte porque eles não se derramam em oração. Não há oração mais forte em homens, irmãos. Há um Deus todo-poderoso que nos abriu o caminho por meio de Jesus Cristo, nos deu acesso direto. Nós podemos entrar e falar com Ele. Mas assim como Jesus, precisamos nos retirar para lugares em que nós teremos um tempo de qualidade com Deus. Jesus se retirou para o monte, ele se retirou a um lugar solitário, não para descansar. Jesus se retirou a um lugar solitário a fim de orar, com a finalidade de orar, de falar com o Pai. E o texto e o versículo diz mais: e passou a noite orando a Deus. A partir disso, amados irmãos, eu te faço duas perguntas. Primeiro, você tem buscado a Deus na oração? Você tem se preocupado com a sua vida de oração? Porque como nós lemos em Mateus 6, versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Nós estamos buscando o nosso Pai, amados irmãos, em secreto. Nós temos buscado ter tempo com Deus. Porque muitos cristãos ou evangélicos estão invertendo a ordem, estão querendo ter tempo para Deus, estão querendo oferecer os seus serviços a Deus, mas não estão buscando conhecer a Deus, não estão buscando viver com Deus, não estão buscando ter comunhão com esse Deus. E é esse tipo de crente que vai chegar no dia final e nós expulsamos demônios, e nós fizemos isso, e nós fizemos aquilo, e a resposta de Jesus é, como a gente sempre comenta, é a pior resposta que o ser humano vai ouvir em toda a sua vida: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por isso, amados, você tem buscado Deus em oração? E a segunda pergunta: você tem clamado por sabedoria para tomar decisões importantes? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Você é clamado por sabedoria para tomar decisões importantes na sua vida. Porque o que nós vemos aqui, irmãos, é Jesus indo orar e passando a noite orando para depois escolher os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos foram aqueles, ou os 11 apóstolos, e depois acrescentaram mais um, Matias, e depois o nascido fora de tempo, o apóstolo Paulo, foram aqueles que foram responsáveis pela propagação do reino de Deus, pela propagação do evangelho de Deus, aqueles que lideraram esse avanço do evangelho de Deus. E Jesus está orando para escolher esses homens. E se Jesus está orando, será que eu e você não devemos orar também? Se Jesus está orando, amados irmãos, para tomar uma decisão importantíssima como essa de escolher os homens que liderariam o avanço do Evangelho, a propagação do reino de Deus nessa terra, será que eu e você não devemos orar, amados irmãos, com as decisões importantes que temos a tomar nas nossas vidas? Às vezes, nós pedimos conselhos de muitas pessoas, mas não buscamos a Deus. Às vezes, nos guiamos pelos nossos próprios desejos e não buscamos a Deus. Às vezes, somos influenciados pela cultura, somos influenciados pelos nossos amigos, somos influenciados por todo tipo de coisas, mas não buscamos a Deus para tomar decisões. E depois pedimos oração para lidar com as consequências. Você tem clamado por sabedoria para tomar decisões importantes? Por isso eu caminho para o final, amados irmãos, trazendo 3 pontos de aplicação também para a reflexão nossa, para levarmos para casa e refletirmos e orarmos a Deus por isso. O primeiro ponto, amados irmãos, é que nós devemos ter tempo com Deus. Tenha tempo com Deus. E mais do que a quantidade, é a qualidade. Porque eu não vou ser louco em impressionar os irmãos e dizer que não, quantos de nós passamos a noite orando? Mas quantos de nós se preocupa em orar? Em se dedicar à vida de oração? Em ter tempo com Deus? Que esse texto nos ensina que nós devemos ter tempo com Deus. O segundo ponto é que nós devemos buscar a direção de Deus em cada decisão das nossas vidas. Devemos buscar a direção de Deus em cada decisão nas nossas vidas. E primeiro, por meio da oração. Buscar a direção de Deus, se derramar diante de Deus e buscar falar com Deus, revelar para Deus os nossos planos, projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Devemos colocar diante de Deus e buscar a direção de Deus para agir, para tomar a decisão. E terceiro, devemos clamar, amados irmãos, ao Pai
para que na nossa trajetória aqui nessa terra nós possamos ficar firmes diante das lutas e dificuldades que teremos de enfrentar. Digo isso, amados irmãos, porque no versículo 11 de Lucas 6, diz assim: mas eles, os fariseus, se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Jesus começou a ter embates com os fariseus por causa do sábado. E logo depois que esses homens começaram a maquinar um plano para pegar Jesus, para saber o que fariam com Jesus, Jesus está orando para escolher os apóstolos. Porque começaria o tempo da caminhada para o Calvário. Iniciaria a sua trajetória para o Calvário. E Jesus está então orando para escolher esses homens. E esses homens, amados irmãos, foram homens que o abandonaram. Teve um que o negou. Teve um que duvidou. Teve um que o traiu. E com isso nós aprendemos que também devemos clamar ao Pai para termos força e sabermos lidar com as lutas que teremos que enfrentar na nossa trajetória aqui na Terra. A Bíblia já nos revela e nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui. No mundo tereis aflições. E é necessário, irmãos, clamar ao Pai para que tenhamos sabedoria, força, em muitos momentos livramento, porque foi isso que Jesus ensinou: livrai-nos do mal. Mas em suma, amados, o que nós devemos buscar e se dedicar é ter uma vida de oração. Ter uma vida constante, sincera, real, verdadeira de oração para com Deus. É inadmissível, amados, e eu repito, é inadmissível um crente que não tem uma vida de oração, porque a oração é a mesma coisa que a nossa respiração para o cristão. Um crente que não ora está fadado a naufragar nessa vida. Um crente que não busca Deus em oração está cada vez mais exposto a sofrer as influências deste mundo, a sofrer as dores desse mundo de forma solitária e assim agir de forma precipitada e insensata. Por isso, busque a Deus em oração, clame ao Senhor por sabedoria, tenha tempo com Deus, busque a direção de Deus em cada decisão e clame ao Senhor para lidar com as lutas e as dificuldades que enfrentaremos na nossa trajetória aqui. Porque, irmãos, uma das coisas que me espanta é que se Jesus se dedicava à oração, como nós, amados irmãos, achamos que vamos passar por essa vida e vencer as lutas e as aflições, as armadilhas, sem orar?
E muitos de nós nos achamos mais fortes que Jesus. E é por isso que eu convido você a orar nesse momento comigo, pedindo ao Senhor para que nos desperte a uma vida de oração, dedicada à oração. Porque, amados irmãos, se tem uma coisa que o crente precisa, é de oração. Oremos ao Senhor. Deus Santo e Poderoso, bendito seja o seu nome, ó Pai. Porque, apesar de nós, o Senhor, ó Deus, por sua graça e misericórdia, ministrou a sua palavra nessa noite. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, que a sua palavra, ela continue a ecoar, ó Deus, nas nossas vidas. E assim possamos, ó Deus, guardar a sua palavra no nosso coração e buscar, ó Deus, refletir e aplicar a sua palavra às nossas vidas. E hoje nós aprendemos, ó Deus, que é necessário termos uma vida de oração, ó Deus. Precisamos buscar ao Senhor em oração. Precisamos, ó Deus, clamar ao Senhor por sabedoria para tomar decisões importantes na nossa vida, Deus. Que não venhamos negligenciar a oração, ó Deus, na tomada de decisões, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que nós busquemos ter tempo com o Senhor, conhecer ao Senhor, ter comunhão com o Senhor, falar com o Senhor, abrir o nosso coração diante do Senhor, colocar os nossos medos, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas ansiedades, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos buscar a direção do Senhor em cada decisão, Senhor. Seja nas decisões mais comuns e corriqueiras, como as mais complexas e difíceis, que nós possamos ter a direção do Senhor, buscar a direção do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que nós possamos nos dedicar à oração, para que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça e nos encoraje, para que possamos passar por essa vida, na trajetória nessa vida, fortalecidos diante das lutas e das dificuldades que teremos de enfrentar, das perseguições, ó Deus, das ciladas do inimigo, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, ó Deus, para uma vida de oração, em nome de Jesus. E uma vida de oração real, ó Deus, sincera, verdadeira. Que não venhamos, ó Deus, buscar orar somente na igreja, mas que possamos, ó Deus, nos retirar para lugares em que possamos ficar só nós. E possamos, ó Deus, abrir o nosso coração diante do Senhor em oração. Falar com o Senhor, ter a direção do Senhor, buscar ao Senhor por meio da oração. Ó Deus, que a oração seja vital nas nossas vidas, essencial para nós a cada dia. Que as nossas orações não sejam mecânicas, automáticas, ó Deus, hipócritas. Mas que as nossas orações sejam sinceras, intensas, ó Deus. Que por meio da oração nós possamos buscar verdadeiramente conhecer ao Senhor e conhecer a sua vontade para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos, gratos pelo grande privilégio que o Senhor nos deu nessa noite, de estarmos aqui na casa do Senhor, reunidos para orar e ouvir a sua palavra. Leve-nos em paz, ó Deus, guardados e protegidos pela tua poderosa mão. E aqueles, ó Deus, que por algum motivo, ó Deus, não puderam estar conosco, que o seu Espírito Santo possa
encher-lhes o coração. Que o Senhor possa despertar os que estão dormindo, que o Senhor possa levantar os que estão caídos, que o Senhor possa resgatar os que estão perdidos, que o Senhor possa avivar os que estão desanimados, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa salvar, ó Deus, aqueles que estão nas trevas, em nome de Jesus. Como nós temos orado aqui nessa comunidade, traga-os de volta, ó Deus, para viver, ó Deus, em comunhão com o Senhor e em comunhão com a igreja, em nome de Jesus. É isso que nós clamamos. Desperta o seu povo aqui reunido para proclamar o Evangelho do Senhor. Porque o Senhor nos escolheu, ó Deus, para que possamos dar frutos para a glória do seu nome. Porque, como lemos na sua palavra, por Ele e para Ele são todas as coisas. Possamos buscar viver para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oração silenciosa, amados irmãos. Estamos encerrados nessa noite.